solidária é muito confortante realmente nessa situação que a gente está vivendo, né? Eu até tenho visto algumas iniciativas similares a essa, mas eu acho que só aqui que eu estou vendo os participantes, né, ligando a câmera, né? Então isso acaba fazendo com que a gente, mesmo nesse distanciamento social, nesse isolamento, a gente consiga ficar mais perto, né, uns dos outros. Então, assim, a gente viu, né, ao longo dessa semana, como gerenciar as nossas 4 fontes de energia, né? Então, assim, eu entendo que essas 4 fontes de energia, elas se originam de 4 linhas de inteligência, né? A física, a cognitiva, a emocional e a espiritual. E o que vem a ser inteligência, né? Eu defino inteligência como um potencial, né, que a gente consegue manifestar através de uma prática, né? Então, a gente pode ficar melhor naquilo que a gente pretende ficar, né, com a prática. E por que eu acredito que essas sejam as 4 linhas de inteligência principais do ser humano? Não são as únicas inteligências que nós temos, mas eu considero essas 4 como sendo as 4 principais, né? Porque elas estão diretamente ligadas ao que todo ser humano precisa ou deve se preocupar, né, para ter uma vida melhor, né? Então, eu acho que essas são as inteligências fundamentais para nós. Então, elas se desenvolvem em linhas diferentes, né? São linhas separadas, mas elas são interligadas. E o que você faz em uma linha pode ter, como se diz, consequência em outra, né? Um desenvolvimento maior em uma pode acarretar que você acaba se desenvolvendo mais em uma outra, né? Então, por exemplo, uma pessoa de QI alto não necessariamente tem uma inteligência emocional elevada, por exemplo, né? Esse modelo vertical, né, de barras, não é o único modelo de inteligência, de 4 inteligências, né? Eu gosto muito desse modelo pirâmide, porque ele segue o modelo de desenvolvimento humano cronológico, né? Então, assim, a inteligência física, né? Quanto que a gente imagina com um bebê quando nasce, que ele tem que se desenvolver, né, fisicamente, né? Então, levantar a cabeça, aprender a se virar, aprender a engatinhar, né? Então, a cada momento da nossa vida, o foco do nosso desenvolvimento, ele está numa determinada área, né? Então, quando a gente nasce, a inteligência física é o foco principal. Quando a criança entra na escola, começa a desenvolver o QI. Mais tarde, né, vem a inteligência emocional, a necessidade de desenvolvimento da inteligência emocional, porque a gente começa a trabalhar, vai para a faculdade, né, começa a ter também relacionamentos, né? E a inteligência espiritual, ela tende a ser a última inteligência a começar a aparecer. Então, como é que a gente sabe que a inteligência espiritual começou a florar para a gente, né? Quando a gente começa a se preocupar com coisas do gênero, sentido da vida, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, será que existe coisa além daqui, né? Então, quando a gente começa a se preocupar, né, com perguntas mais profundas, é sinal que a inteligência espiritual, ela está começando a se desenvolver para nós, né? Então, assim, tem algo da inteligência espiritual que faz com que a nossa inteligência física, que é o nosso QI, seja amplificado, né? Então, eu chamo essa inteligência espiritual como uma inteligência de coroamento, né? Ela abraça todas as outras, né? Amplifica. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando quer definir um conceito, né? Então, o que significa inteligência espiritual, né? Por exemplo, a gente... toda a teoria que eu vou falar para vocês, tá baseada nesse livro aqui, né? Eu sou certificada numa ferramenta de avaliação de inteligência espiritual, que o Carlos comentou no início, né? É uma ferramenta que foi criada pela Cindy Wigglesworth, é uma norte-americana. Então, o que ela fez, né, para definir o conceito de inteligência espiritual, né? Ela começou a tentar identificar quem são as pessoas, né, que seriam muito boas nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar, né, quem são os líderes que a gente considera admiráveis no mundo, né? Quem são as pessoas que têm comportamentos exemplares, né? Se a gente para pensar,
muito provavelmente na cabeça de vocês vieram algumas dessas figuras, se não todas ou outras, né? Então, igualmente importantes. Não tem diferença se a pessoa é viva, se a pessoa é morta, se é um personagem, como, por exemplo, o Mestre Yoda, né? E o que essas pessoas têm, né, de diferente que fazem, né, que faz com que a gente admire essas pessoas, né? Que características que elas têm? Né? Então, o Carlos falou muito bem aí no começo, né? Então, essas pessoas são amáveis, são gentis, elas sabem perdoar, elas são compassivas, são calmas, né? São visionárias, são persistentes, né? Em face a dificuldades, né? Não desistem por qualquer coisa, né? E o mais importante de tudo, né? Elas expressam amor em todas as suas ações e decisões, né? Então, assim, a gente consegue reconhecer uma pessoa espiritualmente inteligente, mesmo que a gente não saiba o que significa inteligência espiritual, né? Então, assim, a palavra amor é muito ampla, né? E a palavra espiritual também é uma palavra que, de repente, pode causar um certo desconforto, se a gente não sabe exatamente a que ela está ligada, né? Então, o trabalho dessa autora foi justamente tentar ser objetivo e clara, né? De modo que essa teoria dela pudesse ser introduzida nos meios corporativos, né? Pudesse ser falada sem correr risco de ser mal interpretada, né? Então, o que ela fez? Ela resolveu, né, criar conceitos muito claros desde o início. Então, a partir da pesquisa, com as perguntas, com as pessoas, enfim, com as características de todas as pessoas, ela passou a definir inteligência espiritual assim. O que é? A capacidade de agir com sabedoria e compaixão, ou seja, com amor, né? Mantendo a paz interior e exterior em qualquer circunstância. Não é fácil fazer isso, né? Haja vista que a gente pensa naquelas pessoas como, né, comportamentos inalcançáveis, só que a gente, com treino, a gente consegue chegar mais perto do comportamento dessas pessoas. Então, inteligência espiritual é isso. E o que inteligência espiritual não é? Não é espiritualidade. Espiritualidade é um outro conceito, né? Então, o que é? A espiritualidade é aquela necessidade inata do ser humano, né, de estar conectado a algo maior do que ele mesmo, né? Alguma coisa que eu considere sagrado, divino, né, de uma nobreza absurda, uma nobreza excepcional. Isso é a minha espiritualidade. É qualquer coisa que não está em mim, que está fora de mim. E a religião? Tem a ver com religião, inteligência espiritual? Também não, né? A religião é um conjunto específico, né, de crenças, de práticas, né, de rituais, normalmente é baseada em algum livro sagrado, algum texto, né, e é representado por uma comunidade de pessoas, né? Então, religião é um conceito menor, espiritualidade ele abraça mais um pouco, e a inteligência espiritual ela é, né, bem abrangente. Então, assim, essa teoria é toda focada em comportamentos, né? E isso permite que ela seja levada para o meio corporativo. Então, toda a linguagem é super objetiva, clara, amigável a qualquer sistema de crença. Então, assim, não faz diferença se você tem religião, se não tem, se é ateu, se é cristão, se é muçulmano. Qualquer um, independente disso, pode desenvolver a sua inteligência espiritual, tá? E, além da teoria, ela criou uma ferramenta de avaliação, né? Então, assim, as perguntas do início são uma coisa assim, muito leve do que pode ter nesse questionário de autoavaliação, né? Que, se vocês quiserem fazer depois, a gente pode vir a conversar. Então, enfim, como é que a gente pode aprimorar os nossos comportamentos, né? Então, a gente tem que partir de uma mudança de perspectiva, né? Então, um conceito importante aqui é conhecer o que é o ego e o eu superior, né? O ego aqui não é o ego da psicanálise, tá? Aqui o ego que ela descreve, né, significa aquela parte da gente que age a partir de medo, a partir de insegurança, né, de dúvida, que gosta de drama, que é agressivo, entendeu? Toda aquela que está sempre separada dos outros, né? O ego pensa que ele é você, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não é o que a gente pensa, né? O pensamento passa e a gente não precisa se apegar a ele, né? Inicialmente, o ego também ele resiste muito ao crescimento espiritual, né? Ao crescimento pessoal, né? Porque ele acha que não precisa, ele acha que ele é o máximo, né? Então, assim, o ego acaba
causando alguns problemas para nós, porque ele coloca assim filtros na nossa perspectiva, né? Na nossa percepção da realidade, digamos assim, né? Ele se concentra muito no passado, ele não consegue olhar o momento presente, né, com tranquilidade. Ele foca no futuro também, então por isso a ansiedade, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, quem fez de errado, o que você fez, né? E o eu superior, né? Tanto o ego quanto o eu superior são as nossas vozes internas, né? Então a gente ouve muita coisa na cabeça, né? Tô pensando muito, tá assim, é assim mesmo. Então o que a gente deve fazer? Procurar discernir que voz é que a gente deve seguir, né? O ego normalmente grita, fala muito alto, e o eu superior não. O eu superior ele tende a ser mais silencioso, mais calmo, mais sábio, né? Ele não sente medo, ele é sereno, né? Bem parecido com aquelas pessoas das fotografias anteriores, né? Ele é feliz, mesmo em tempo de crise, né? Mesmo em tempo difícil, né? Então, assim, qual seria, né? O que eu diria para vocês? Que é uma questão de escolha, né? A gente pode escolher que voz a gente vai seguir, que conselho a gente vai, que pensamento que a gente tem que vai ser o melhor para nós, né? Eu digo sempre assim, o eu superior é a minha melhor versão. Então, qual é a melhor versão de vocês que vocês conseguem ser, né? E o ideal é a gente manter sempre o eu superior no comando. Não é fácil, né? Então, assim, eu diria que durante um dia, inúmeras vezes, eu também não ajo a partir do eu superior, porque é uma coisa que é difícil, né? Mas o ideal é a gente viver guiado pelos nossos propósitos, né? Como o Carlos falou, e os nossos valores mais nobres, né? Então, qual seria a minha dica para começar? Para transformar o meu comportamento. Então, entre um evento, né, e a minha resposta, o que eu vou sugerir? Inserir uma pausa, né? Então, essa pausa é para quê? Para respirar, para esperar a coisa assentar e você não agir reativamente, né? Então, a gente viu no dia da inteligência emocional e tudo, a gente tende acontece alguma coisa, a gente reage sem pensar, né? Então, se você para respirar, né? Essa respiração profunda, ela acaba acalmando a gente. E com essa calmaria, né, quando baixa a adrenalina, a gente consegue escutar uma voz interna que é mais sábia, que vai responder de uma outra forma a uma determinada situação, né? Então, assim, o ideal é quando a gente começa a pensar no nosso comportamento como um cientista, né, como se estivesse observando um experimento, né? Então, alguma coisa acontece e eu ajo de uma determinada maneira. Será que eu posso mudar esse padrão de comportamento? Né? Então, a primeira coisa é auto-observar, é se auto-observar, né? Então, assim, quanto mais você se observa e mais você dá essa pausa, mais você consegue ouvir a voz do eu superior. Quando você consegue ouvir, você age baseado nele, você começa a ficar mais feliz. Conforme você vai ficando mais feliz, você está mais calmo e consegue ouvir mais. Então, se formando um loop, né, um círculo virtuoso. E aí, inclusive a neurociência explica isso, né? Quando a gente vai criando um hábito, né? Cada vez o nosso cérebro vai ficando mais, como é que se diz? Vai criando conexões neurais, né? Novas conexões neurais. Então, isso é importante, né? Então, assim, o que vai acontecendo? O comportamento da gente vai ficando mais consciente, né? Então, um outro aspecto aí é o seguinte, quando duas pessoas, né, estão conversando, agindo, enfim, em relação ao trabalho, se ambas as partes só agem a partir do ego, a tendência é a coisa não sair muito bem, né? Então, problemas de comunicação, enfim, um fala alto, o outro quer falar mais alto ainda. Quando uma das partes resolve, né, decide conscientemente escutar a voz do eu superior, ela muito provavelmente vai ativar o eu superior do outro lado, né? Então, isso é uma coisa que realmente acontece bastante. Se vocês nunca ouviram falar nesse conceito, né, nessa consciência, né, se eu tenho um eu superior, vocês vão começar a observar isso a partir de hoje, com certeza, né? Então, eu queria mostrar para vocês, então, o modelo das 21 habilidades, tá? Ele é composto de 4 quadrantes, tá? São 21 habilidades, 5 no 1, no 3, no 4 e 6 no segundo quadrante, né? Os 2 quadrantes
verticalmente, né? O Q1 e o Q3, eles têm o foco no eu, quer dizer, né? As habilidades estão relacionadas a mim mesma. Do outro lado, o foco são os outros e o mundo. E horizontalmente, né, os dois primeiros quadrantes são quadrantes do meu mundo interior, né? Ou seja, então o Q1, né, é o que eu entendo, do que eu sinto e como eu me conheço. Já o quadrante 2 é o que eu conheço, o que eu sinto em relação ao mundo e aos outros. O quadrante 3 já é um quadrante de... então, assim, o primeiro quadrante é de autoconhecimento, o segundo é a consciência universal, o terceiro é o de profundo autoconhecimento, quer dizer, é o que os outros veem de mim, né, do que eu consigo colocar para fora a partir do que eu sinto e do que eu me conheço, né? E esses quadrantes se relacionam, né? Então, a gente consegue começar a desenvolver a inteligência espiritual a partir dos dois primeiros. Tanto faz, tá? Um alimenta o outro e os dois chegam no 3 e no 4. E o quadrante 4, na verdade, ele é o quadrante onde você consegue já colher os benefícios, né, da inteligência espiritual. E é um quadrante de resultados, né? Então, se você trabalha todas as habilidades anteriores, você vai conseguir bons resultados no último quadrante. Então, basicamente, né, o quadrante superior esquerdo, ele traz as habilidades de autoconhecimento, autoconsciência, né? Quais são os meus valores, se eu tenho consciência dos valores, se eu tenho consciência da hierarquia deles, se eu consigo colocar eles numa ordem, né? Se eu consigo ouvir a voz do meu eu superior, né? O segundo quadrante, né, da consciência universal, né? Ele vai tratar o que você consegue entender do mundo, se você consegue perceber que a vida é completamente toda interligada, se você sabe que, por exemplo, a sua percepção é limitada, né? Por exemplo, se você consegue enxergar a visão de mundo dos outros, né, com humildade, com sabedoria, né? Se você consegue perceber o tempo e a história do mundo, enfim, de uma forma mais ampla, né? Se você já experimentou, por exemplo, algum momento de transcendência, essas coisas todas, as habilidades vão te ajudar a saber. O terceiro quadrante é o quadrante do profundo autoconhecimento, né? Então, assim, são as habilidades relacionadas a se você consegue efetivamente viver os seus valores, né? Então, está relacionado com o mundo exterior, por quê? Porque já é um comportamento que você põe para fora e que as outras pessoas observam em você, né? Então, por exemplo, se você é comprometido com o seu crescimento espiritual, né? Como é que você busca orientação? Se você consegue manter o seu eu superior no comando, né? Porque uma coisa é você ter consciência que você tem a voz interna. E a outra é você manter o eu superior no comando, né? Então, se você não tem consciência, como é que você vai manter ele no comando, né? E aí, o quarto quadrante, então, ele vai se referir justamente aos benefícios, né, trazidos pelos três outros, né? Então, é um quadrante de resultados, né, como eu mencionei. Então, aqui você vai demonstrar um profundo conhecimento social, uma profunda presença espiritual, né? Então, as pessoas vão perceber, né, que você é um professor que é sábio, eficiente, né, que você é um líder exemplar, né, que você age baseado, né, que o seu falar e o seu agir são a mesma coisa, né? Você consegue ser um agente de mudanças efetivo, né? Você consegue ser uma presença que acalma, né? Tudo isso, né? Então, assim, eu queria muito falar sobre todas as habilidades, mas pelo tempo eu vou falar sobre uma só, tá? Que é a consciência do ego e do eu superior, tá bom? É um exemplo de habilidade, né? Então, essa habilidade, vocês ouviram, né, eu comentar sobre o eu superior e o ego. Uma coisa importante, cada uma dessas 21 habilidades, ela foi descrita em 5 níveis de desenvolvimento, desde o principiante até o expert, né? Então, na habilidade 5, né, o primeiro nível é eu saber que o ego existe e que ele é resultado das minhas experiências pessoais. Nível 2, consigo observar meu próprio ego em ação. Quer dizer, eu só consigo observar se eu sei que ele existe. Número 3, eu reconheço situações que desencadeiam ações no meu ego. Ou seja, eu observo ele e eu antecipo o que vai desencadear uma ação dele.
Depois, eu já consigo ouvir a voz do meu eu superior. E, por último, a voz do meu eu superior agora é a principal voz que eu ouço, né? O ego está a serviço do eu superior com alegria, né? Então, assim, eu queria agradecer muito essa oportunidade, mais uma vez, ao Carlos, né? Eu queria deixar os meus contatos aqui, né? Tem o meu e-mail, meu Instagram. Muito provavelmente em maio eu vou lançar um workshop online falando sobre inteligência espiritual, em que eu vou falar sobre todas as habilidades, vou dar exercícios, enfim. Existe a ferramenta de avaliação, né, que é o assessment, que quem quiser pode fazer. São cerca de 170 perguntas, mais ou menos, são realizadas online. Você pode fazer em português, se você quiser. Pode fazer em inglês também. E eu também acompanho, né, quem quiser desenvolver essas habilidades. Né? E esse é o livro, né, a referência, se vocês quiserem depois, eu posso passar o nome, enfim. E é isso. Agradeço muito, Carlos. Muito bem, Márcia, muito obrigado, viu? Muito interessante. Você sabe que essa referência que você trouxe está me lembrando muito um livro clássico do coaching, que é o Inner Game, Sim. Self 1 e Self 2, né? E que o Self 2, ele coincide muito com esse eu superior, né? Esse aspecto mais espiritual, o teu lado mais sábio, né? Que também tem uma luta entre, né, esse ego, né, com aquele potencial que você pode expressar. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, nós temos uma Obrigada. para passar para vocês que é justamente sobre essa habilidade 5. Vamos ver como é que o grupo aqui se encontra com relação a essa habilidade 5 na inteligência espiritual. Então, eu vou soltar aqui a enquete. Agora sim. Também gostaria de pedir para aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, o façam pelo chat. E aí, no final, a gente vai fazer uma conversa sobre as perguntas e curiosidades de vocês. Quase 90% dos respondentes, mais alguns segundos. As perguntas põem a gente para pensar mesmo. Põe, né? Imagina responder 170 perguntas relacionadas aos seus comportamentos. Muita gente relata que, nossa, nunca pensei, nunca parei para pensar, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Pois é. Inclusive, tem gente aqui que fez já, né? Tem uma pessoa aí que já fez. Quer dizer, uma que eu tenha visto, né? Não sei se tem mais gente.
Até que o grupo tá bom, né, Márcia? Porque só o fato Tá ótimo, de ser as ações do ego já é um primeiro passo, né? com certeza. Ah, tá. Bom, vamos encerrar então. E o resultado dessa enquete é esse aqui. 36%, que é a maioria do público, reconhece situações que desencadeiam ações do meu ego. 32% consigo ouvir a voz do meu eu superior. 13% consigo observar meu ego em ação. Uhum. 11% a voz do eu superior agora é a principal voz que ouço. O ego está a serviço do eu superior com alegria. Aqui já é o nível iluminação, né, Márcia? Quase iluminação. Mas é um nível que, assim, na verdade, a gente, mesmo que atinja o nível 5, a gente não pode parar de praticar e não pode parar de tomar cuidado com as nossas ações, porque é igual a ginástica. Se parar, já era. E, na verdade, os níveis 5, eles, se você, ainda, o nível 5, na verdade, é o último nível que foi descrito pela ferramenta. Então, pode existir nível mais elevado ainda do que isso, entendeu? Legal. E a gente nunca está pronto, né? Então, cheguei no 5, pronto. Não. Chegou no ápice, né? Olha só, o Rudinei Fernandes tem uma pergunta muito boa aqui que eu gostaria de fazer agora para você. Pode fazer. Inteligência espiritual pode ser desenvolvida mesmo naqueles que não creem em Deus? Com certeza pode. Sem dúvida nenhuma. A ferramenta, toda a linguagem que a gente usa, ela é neutra, ela é amigável a qualquer sistema de crença, ela foi baseada em temas comuns de psicologia, da ciência, inclusive, né? Então, é muito comum e tem exercícios, tem recomendações de leitura, é tudo para abrir a cabeça, né? Então, mesmo que você não creia em Deus, você se considera uma pessoa boa? Você considera que você tem boas ações, que você, né? Ou não? Claro que sim, né? Então, sim, é possível. Até porque tem muita gente que acredita em Deus e faz tanta bobagem por aí, não? Exatamente. Crer em Deus não é pré-requisito para entrar no céu, inclusive. Quem Obrigado, acredita? Márcia. Ô, Rodinei, Obrigado. tua pergunta, aí eu tinha separado esse livro aqui para É. mostrar para vocês, chama-se O Espírito do Ateísmo, de um filósofo chamado André Comte Sponville. Eu adoro esse livro porque ele trata exatamente sobre isso. Existe não há uma obrigatoriedade de você ser uma pessoa que tem uma inteligência espiritual e crer em Deus ou professar uma religião. São coisas completamente diferentes, como foi muito bem explorado pela Márcia aqui. Legal. Só um parênteses, eu fiz essa pergunta com cunho de curiosidade mesmo. Não que eu não creia em Deus, eu creio em Deus, né, só para ratificar. Não tem nenhum problema também se não fosse a minha crença, mas eu creio. Mas eu tinha quando você começou a falar da inteligência espiritual, eu fiz esse vínculo com a religião, né? E aí como eu conheço pessoas, algumas pessoas que não creem em Deus, eu queria saber essa resposta para ter comigo, para que no momento oportuno eu consiga, inclusive, contribuir com essas pessoas. Obrigado, Márcia. Com nada, com certeza, porque a gente trata de comportamento e habilidade. Então, Muito bom. pode chegar em qualquer um. Eu fiz mais uma perguntinha aí, não sei se chegou para o Carlos. Chegou para mim aqui. Chegou aí? Você viu, Carlos? Se eu puder fazer aqui, tem problema, Carlos? Pode fazer, Eudine. Pode fazer. Aí a gente depois passa para o Ari. Tá. Teve uma parte aí da tua fala, né? Eu cresci nas minhas experiências familiares e agora no mundo corporativo, ouvindo dizer que nós somos aquilo que pensamos, né? Em algum momento você disse que não necessariamente, não sei se eu entendi direito. E eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais, se possível, nisso, né? O que você quer dizer que nós não somos aquilo que pensamos, não necessariamente? Quando é o ego que está em ação, né, que ele tende a colocar a gente para baixo, sabotar, entendeu? Então, assim, a gente fica se achando a pior das pessoas,
ou a gente é agressivo, né? A gente só tem pensamentos ruins a nosso respeito ou a respeito dos outros, né? Então, nesse sentido, que eu quis dizer que a gente não é necessário, a gente não deve se apegar àquilo que a gente está pensando, né? Porque o pensamento vem e vai. Só que existe realmente uma questão da gente, por exemplo, as leis espirituais, né? Isso é uma outra habilidade que existe, né? Se você tem conhecimento das leis espirituais. Então, por exemplo, eu acredito que eu posso criar uma realidade. Então, se eu penso determinada coisa e eu ajo para que aquilo realmente se torne verdade, no final das contas, aquilo vai se tornar verdade. Então, nesse sentido, eu acabo sendo aquilo que eu penso, né? Então, assim, esse modelo, ele é muito amplo e ele é complexo. Então, algumas questões muito simples, inclusive, uma das habilidades é para medir a complexidade do seu pensamento interior. Então, até isso, o assessment consegue medir, né? Então, o que é a complexidade de pensamento, né? Se a gente consegue abraçar os paradoxos, conseguir, por exemplo, entender que duas realidades opostas podem, as duas, conter elementos de verdade simultaneamente, né? É a ausência da polaridade, por exemplo, né? Então, ou é uma coisa ou é outra. Não, às vezes as duas coisas são certas e as duas coisas, né? O que você vai escolher? No momento presente, então, é um negócio que a gente está vivendo isso aí, né? Cada decisão que a gente tem que tomar, que tem que analisar 5.000 coisas ao mesmo tempo. E aí, o que a gente faz? Né? Como é que a gente age? Respondi? Perfeito. Perfeito. Ficou claríssimo. Muito obrigado. Nada. Muito bem, então. Então, Márcia, muito obrigado, viu? Excelente. Eu gostaria agora de convidar o professor Ari para falar sobre o seu conteúdo, fazer a sua apresentação. Professor Ari, muito bem-vindo. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. E eu diria que o auditório do Zoom agora é todo seu. Muito obrigado. Olha, me sinto muito honrado, Carlos, pelo seu convite e, de antemão, já agradeço a paciência de todos vocês em me ouvir aqui, falando da coisa que eu mais gosto. A coisa que eu mais gosto é falar sobre a meta-teoria integral do Ken Wilber. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu fico muito feliz. Então, vamos falar um pouquinho, de uma forma bem rápida, dar um banho geral do que seria essa meta-teoria integral criada pelo Ken Wilber. O Ken Wilber ele é um pensador, filósofo, místico norte-americano e que dedicou praticamente toda a sua vida a tentar conhecer o ser humano. Esse foi o propósito de vida do Ken Wilber. E esse propósito de uma maneira bastante prática, no sentido de que se nós nos conhecermos, e hoje em dia está sendo muito em moda a gente falar em autoconhecimento, né? Se nós nos conhecermos, a gente começa a ter mais facilidade para viver e enfrentar os nossos problemas. Então, o Wilber seguiu um caminho para tentar conhecer o ser humano bastante original. O caminho que ele seguiu foi buscar todos os conhecimentos gerados pelo ser humano, desde a pré-história até os dias atuais, em todas as áreas ou domínios de conhecimento, seja na área das ciências, e ele trabalha com todas as ciências, na área da filosofia, e ele trabalha com todos os filósofos ocidentais, orientais, pré-modernos, modernos e pós-modernos. Na área da arte, ele trabalha com a arte. E na área da espiritualidade também, trabalhando com todas as tradições de sabedoria ocidentais e orientais. Então, ele estudou isso tudo e com o intuito, então, de fazer uma integração desse conhecimento. Tá? Eu acho que deu um probleminha aqui, que eu não estou conseguindo passar o meu... Deixa eu tentar novamente, porque... Passa com o cursor, Ari.
Se você for passar a próxima página, melhor com o cursor. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se agora passa. Não. Você está dizendo com o cursor como? Essa partezinha aqui do cursor que tem esse rolar Hein? aqui. Ah, sim. Ah, pronto. Perfeito. Olha, quem sabe das coisas sabe, né? Puxa vida. Bom, então, a ideia da meta-teoria integral é exatamente tentar integrar todo o conhecimento gerado pelo ser humano. E ela parte de uma premissa básica, que é que todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Ninguém tem a verdade completa. O que nós temos são verdades parciais em cada domínio do conhecimento humano, na área da ciência, da filosofia, da espiritualidade e da arte. E o que o Wilber, então, procurou fazer foi criar um modelo que nos permitisse, então, integrar todas essas coisas, que é a metateoria integral, às vezes chamada também de metateoria AQUAL. AQUAL é um acrônimo em inglês para All Quadrants, All Levels, todos os quadrantes, todos os níveis, vocês já vão entender daqui a pouco por causa disso. Então, a metateoria AQUAL, na verdade, ela é um mapa do ser humano. O que ele nos deu foi um mapa de como nós funcionamos. Quando nós passamos a conhecer esse mapa, então fica muito mais fácil nós vivermos, porque aí nós vamos usar esse mapa. Eu até costumo brincar que a metateoria integral ela é um GPS do ser humano, porque ela é um mapa em tempo real. No momento em que a gente compreende essa teoria e passa a praticá-la, ela realmente faz uma diferença muito grande. A metateoria ela tem 5 componentes fundamentais. O primeiro componente são os níveis. E eu vou dizer para vocês, na hora que eu for apresentando cada um desses componentes, eu vou dizendo como é que vocês estão vivenciando cada um deles nesse exato momento. Então, os níveis, se eu fizesse essa pergunta para vocês, vejam como vocês são agora e como vocês eram há 20 anos atrás. E eu gostaria de fazer 2 perguntas a respeito disso. A primeira pergunta seria: vocês acham que vocês são a mesma pessoa hoje de que era 20 anos atrás ou vocês mudaram? É claro que vocês não vão poder me responder, mas eu tenho certeza que pelo menos uns 98%, se não 100%, vai responder essa pergunta dizendo: não, eu mudei. Eu hoje sou diferente do que eu era há 20 anos atrás. E a segunda pergunta, então, ligada a essa, já que você mudou para melhor ou para pior? E tenho certeza que a grande maioria, se não os 100% de vocês, vão dizer que mudaram para melhor. Por quê? Porque a própria vida vai fazendo com que nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando mais tranquilos e vamos aprendendo mais as coisas. Então, essa sensação de que nós mudamos e mudamos para melhor, isto é, que nós estamos evoluindo ao longo da nossa vida, é representada pelo componente dos níveis. Tá? O segundo componente são as linhas. Pergunta que eu vou fazer para vocês também. Existem determinadas coisas que eu tenho certeza que vocês todos vão achar que são coisas muito fáceis. Vocês não têm nenhuma dificuldade em fazê-las. Há outras coisas que vocês terão dificuldade, vão ter que se esforçar para realmente fazer, aprender essas coisas. E uma terceira opção seria: há determinadas coisas que vocês realmente, cada um de nós, não consegue fazer. Eu já joguei a toalha, isso não é para mim. Eu sei que vocês também têm essa sensação das coisas que são fáceis, das coisas que são difíceis, das coisas que, entre aspas, são impossíveis. É claro que essas coisas são diferentes para cada um de nós. O que para mim pode ser fácil, para uma outra pessoa pode ser difícil, para uma terceira pode ser impossível. Essas coisas que nós estamos falando aqui são os diferentes talentos que nós podemos desenvolver ao longo da vida. Os diferentes
potenciais que nós podemos desenvolver, que na nomenclatura da teoria integral são as linhas de desenvolvimento. Então, nós podemos desenvolver diferentes linhas. A linha cognitiva, a linha moral, a linha interpessoal. A Márcia, por exemplo, deu brilhantemente, fez uma apresentação para vocês da linha espiritual. Existem, hoje em dia, estão mapeadas mais de 30 linhas, eu diria, porque como essas linhas nasceram? Na verdade, elas são pesquisas, a partir do século XX, diversos pesquisadores começaram a querer entender como é que o ser humano se desenvolvia. E fizeram isso olhando o ser humano sob diferentes perspectivas. Então, se você perguntar como é que o ser humano se desenvolve cognitivamente, aí criou o seu modelo, criou as suas ferramentas de avaliação. Como é que o ser humano se desenvolve moralmente? Aí esse pesquisador criou os seus perspectivos. Na linha espiritual, por exemplo, a Márcia mostrou, foi criada também uma ferramenta de avaliação para o desenvolvimento espiritual. Então, nós todos, ao longo da nossa vida, nós podemos desenvolver alguns desses potenciais, algumas dessas linhas, não todas. Seria impossível nós desenvolvermos todos os potenciais. Normalmente, numa vida, a gente desenvolve eventualmente 3 a 4 no máximo desses potenciais. E como a Márcia também lembrou bem, eu posso estar em diferentes níveis. Eu posso estar num nível mais elevado, numa linha cognitiva, num nível menos elevado, numa linha moral, num nível menor ainda, numa linha interpessoal. Então, na verdade, nós estamos em diferentes níveis, em diferentes linhas. Então, vocês já estão vendo aqui que existe uma relação entre os níveis e as linhas. Nós poderíamos dizer que os níveis servem como uma escala para todas as linhas de desenvolvimento. O terceiro componente são os estados. Estados são situações temporárias. Nós ficamos num estado durante um certo tempo, depois ele passa. Eu presumo que, neste exato momento, todos vocês estão no estado de vigília. Então, todos vocês estão me vendo aqui o slide, estão me ouvindo. Mas vai que dê um soninho em alguns de vocês aqui, e vocês comecem a cochilar. Nesse momento, vocês mudaram o seu estado, e aí essa realidade atual de estar me ouvindo, estar vendo esse slide, vai sumir. Ou vocês vão entrar no estado de sonho, e aí o sonho vai passar a ser a sua realidade, ou vocês vão entrar no estado de sono profundo, e aí apaga tudo. É claro que existem inúmeros estados, não são só esses 3 que são os normais que a gente passa ao longo de 24 horas por dia. O estado de vigília, sonho e sono profundo. Mas os estados também são importantes, por quê? Porque, em função do nosso estado momentâneo, a nossa realidade também muda. O quarto componente são os tipos. Os tipos existem diferentes modelos de tipologia junguiana, o MBTI, o Enneagrama. Eles medem características que são características duradouras ou permanentes do ser humano. Normalmente, a gente tem um determinado tipo que é classificado por uma desses modelos, dessas ferramentas, e a gente não muda esse tipo ao longo da vida. Mas os tipos também são importantes na nossa maneira de reagir perante as coisas. Então, vejam, só um exemplinho rápido a respeito dos tipos, fazendo uma tipologia masculino e feminino, uma experiência que talvez grande parte de vocês tenha passado. Você está no carro, o homem está dirigindo, a mulher tanto faz, e o marido, a esposa, o namorado, a namorada, e aí, de repente, vocês se dão conta que se perderam, estão perdidos, tá certo? Qual será a reação imediata da mulher? A reação imediata da mulher é para perguntar. Vamos parar e vamos perguntar. E a reação do homem qual é? A reação do homem é não, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso. Isso é uma tipologia, uma coisa bem simples, a tipologia masculina e feminina, em que o homem é mais da ação e a mulher mais da comunhão. O masculino é mais da ação e o feminino é mais da comunhão. Então, vejam, esses 4 componentes, eles estão entrelaçados o tempo todo. Aqui a gente está formando um mapa, mas isso não está separado dentro de nós.
Então, a grande coisa que o Wilber fez foi assim, como integrar esses 4 componentes fundamentais. E aí nasceram os quadrantes, os 4 quadrantes. Tá? Então, agora eu vou falar rapidamente sobre esses 4 quadrantes e como é que vocês estão vivenciando esses quadrantes no seu momento. Primeiro, eu queria fazer uma observação. A figura de quadrantes, o frame de quadrantes, é muito usado por diferentes pesquisadores. Cada pesquisador usa a figura dos quadrantes de uma forma diferente, e não tem nada de errado nisso. Então, a Márcia, por exemplo, ela apresentou os quadrantes do modelo da inteligência espiritual, da Cindy, tá certo? Que não tem nada a ver, o que eu vou dizer, não tem nada a ver, não são os quadrantes do Wilber. Na verdade, os quadrantes da Márcia, eles, na verdade, eles se resumem, eles são condensados em um único quadrante do Wilber. Tá? Então, só para mostrar o seguinte, não tentem fazer correlações entre os quadrantes que a Márcia apresentou e os quadrantes que eu vou apresentar agora. Tá? Então, vamos primeiro construir o modelo dos quadrantes. Tudo que existe no cosmos, na natureza, como vocês preferirem, tem um aspecto exterior e um aspecto interior. Então, nos quadrantes, tudo que você vira à direita será exterior, tudo que você vira à esquerda dessa linha azul será interior. E aí, se eu passar uma linha horizontal, tudo que existe, vamos falar em nós exatamente, porque como ser humano, tem um aspecto individual e tem um aspecto coletivo. Nós temos a nossa individualidade e nós vivemos numa coletividade. Então, estão aí formados 4 quadrantes. Então, o primeiro quadrante, deixa eu colocar uma coisinha aqui só para facilitar aqui. O primeiro quadrante aqui, tá certo? É o quadrante que é o exterior de um indivíduo. É o quadrante superior direito. É o quadrante superior direito que trata de tudo que é objetivo. O segundo quadrante é o interior do indivíduo. Esse primeiro quadrante, então, o Wilber deu o nome historicamente de comportamental. O segundo quadrante é o interior do indivíduo. Então, trata de tudo que é subjetivo. O quadrante superior esquerdo trata de tudo que é subjetivo. Esse quadrante, historicamente, o Wilber deu o nome de intencional. Eu digo historicamente porque os quadrantes, na verdade, eles são usados, existem mais de 100 possibilidades diferentes de você usar os quadrantes. Aí nós vamos para o terceiro quadrante, que é o quadrante interior, que é este quadrante aqui, que é o interior do coletivo, que é o quadrante inferior, tá certo? Que é intersubjetivo. Trata de todas as trocas entre sujeitos. E, finalmente, o quarto quadrante, que é o quadrante intersubjetivo, que é o quadrante inferior direito, que o Wilber chama de quadrante social. Bom, isso aqui é uma mera conceituação de que são os quadrantes. Então, o que eu queria fazer agora é mostrar para vocês que vocês estão vivenciando esses quadrantes nesse exato momento sem se dar conta disso. Vamos começar pelo quadrante superior direito, tudo que é objetivo. Eu vou perguntar a vocês, e obviamente vocês não tem como responder, mas é uma pergunta que eu já sei a resposta, é o seguinte: vocês estão se dando conta de que vocês estão respirando? Vocês não estavam se dando conta, mas agora estão. Agora vocês estão se dando conta disso. E vocês podem até medir ao seu ritmo respiratório, tantas inspirações por minuto. Vocês estão se dando conta que o seu coração está batendo? Não estavam, mas agora estão se dando conta. Podem, inclusive, medir a pulsação, quantos batimentos cardíacos. Tá certo? Vocês estão se dando conta de que algumas pessoas, acredito que todos vocês estão sentados, né? Acredito eu, mas algumas pessoas podem estar de perna cruzada, algumas outras podem estar com a mão atrás nos braços. Quer dizer, cada uma está com um comportamento diferente. Vejam, todas essas são coisas objetivas, tá certo?
e que dizem respeito ao nosso corpo e ao nosso comportamento. São coisas que nós podemos medir. Agora eu vou mudar a minha perspectiva para o segundo quadrante, o quadrante superior esquerdo. Agora eu não estou interessado mais com aspectos objetivos de vocês, ou meus, tá certo? Agora eu estou querendo saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Isso são coisas interiores, subjetivas, que não são quantitativas, são qualitativas, e que eu só poderei saber se vocês me contarem. Diferente do quadrante superior direito, em que eu não preciso conversar com vocês para saber das coisas. Se eu quiser medir a pulsação de vocês, eu simplesmente pego o seu pulso e meço. Eu não preciso conversar com vocês. Aqui, não. Aqui, para vocês me contarem as suas emoções, para vocês saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, vocês precisam me contar. Aqui, nós vamos ter que ter uma comunicação dialógica, diferente da comunicação dos quadrantes exteriores, que são comunicações monológicas. Agora, vamos para o terceiro quadrante aqui, o quadrante interior do coletivo. Vejam, nós todos estamos aqui hoje não por acaso. Nós todos estamos aqui hoje porque nós estamos em busca de algo comum, algo que é subjetivo, que na verdade é intersubjetivo, que são valores comuns que nós temos. Ao mesmo tempo, nós estamos tendo aquela necessidade de nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de, eventualmente, conhecer outras pessoas ou até reencontrar outras pessoas, como o Carlos já reencontrou algumas pessoas aqui, tá certo? Então, esse quadrante aqui, ele está muito ligado aos valores coletivos, à nossa cultura e aos relacionamentos. E, por fim, o quadrante social, eu vou perguntar para vocês o seguinte: agora, como é que vocês estão aí no local que vocês estão? Está frio ou está quente? A sala que vocês estão está clara ou está escura? Está silenciosa ou tem muito barulho? Vejam, isso são coisas, são percepções objetivas que vocês estão, porque os seus sentidos estão permitindo vocês se relacionarem com o meio ambiente. Por outro lado, nós aqui estamos juntos agora nos relacionando através de uma ferramenta, tá certo? Que está nos permitindo com que nós nos comuniquemos de uma forma objetiva. Vocês foram convidados a participar desse encontro através de e-mail, através de Zoom ou qualquer outra coisa. O WhatsApp. Então, veja, esse quarto quadrante aqui, ele vai nos mostrar a nossa relação com o meio ambiente e com o meio social. Isso nós estamos vivenciando a cada momento. É claro, gente, que isso não está separado dentro de nós. Isso aqui é um mero mapa. Mas o que os quadrantes representam? Os quadrantes, eles são 4 perspectivas fundamentais através das quais nós podemos nos ver e podemos ver tudo o que existe. Esse é o conceito fundamental dos quadrantes. Vocês querem um exemplinho? Existe uma briga aqui muito grande entre o pessoal desse quadrante aqui, os cientistas materialistas, e o pessoal desse quadrante aqui, os idealistas. Aqui, se você olhar para o ser humano aqui, sobre esse aspecto, você vai ver cérebro. Se você olhar para o ser humano daqui nesse aspecto, vai ver mente. Então, fica aquela briga entre os idealistas e os materialistas. Para os materialistas, quem cria a consciência é o cérebro. O cérebro, a consciência nada mais é do que um subproduto do cérebro. Para os idealistas, não. Quem cria a matéria é a consciência, é a mente. E fica essa briga entre mente e cérebro, e cada um dizendo, não, eu estou certo, eu estou errado. Quando você olha para esses quadrantes, você vê o seguinte: na verdade, mente e cérebro é um mapa que nós criamos. Quando eu estou vendo o ser humano de forma no aspecto exterior, sob a perspectiva exterior, eu vejo o cérebro. Quando eu estou vendo o ser humano sob a perspectiva subjetiva interior, eu estou vendo mente. Isso é um mero mapa. O ser humano é um ser integrado em que mente e cérebro não estão uma coisa, eles estão o tempo todo se interrelacionando.
Isso sem sombra de dúvida. Os 4 quadrantes estão se interrelacionando o tempo todo. Mas isso de uma forma integrada. Então, essas discussões entre se é o objetivo que é real e o subjetivo não é real, o que é o subjetivo é que é real e o objetivo é que não é real, são discussões estéreis e que não levam a nada. Bom, resumindo, então, esses 5 que eu poderia botar para vocês, o que é a metateoria aqual ou a metateoria integral? Na verdade, por que ela tem o nome de metateoria? Porque ela é uma teoria que integra outras teorias. Então, é muito importante a gente entender esse conceito pelo seguinte: como esse mapa que o Wilber fez foi para o ser humano, e o ser humano é o ser mais complexo que nós conhecemos, pelo menos até agora, e esse mapa foi feito para esse ser mais complexo, a metateoria integral ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Então, você pode aplicar a metateoria integral, por exemplo, à psicologia, aos negócios, à ecologia, à política, a diversas coisas. Então, você pode falar numa psicologia integral, numa ecologia integral, numa política integral, numa medicina integral. Só que quando nós estamos falando numa psicologia integral, isto não quer dizer que o Wilber está criando uma nova escola de psicologia. Ele está simplesmente pegando todas as escolas de psicologia que existem e todas as práticas ecológicas que existem, psicológicas que existem, e está integrando isso nesse mapa, mostrando aonde elas valem, aonde elas funcionam, as limitações dela e como elas conversam entre si. Essa é que é a ideia. Então, a metateoria integral ela é uma teoria em aberto. Porque qualquer nova teoria, qualquer nova prática que surja, ela é absorvida naturalmente pela metateoria integral. E o que é a metateoria integral? A metateoria integral é você levar em conta todos os quadrantes, todos os níveis que estão representados aqui por esses círculos, todos os estados, todos os quadrantes, todas as linhas de desenvolvimento, todos os estados e todos os tipos. Essa é que é a ideia da metateoria integral. É claro que você, quando vai resolver um problema através da metateoria integral, você não resolve ele com todos esses componentes. Mas ela te dá essa possibilidade de você escolher aqueles componentes que são mais importantes naquele momento. Bom, isso tudo é teoria, tá? Mas o que interessa para nós é o seguinte: como praticar, como usar essa metateoria integral na prática. Isso é que é o importante. Tá? Então, essa prática de vida integral, que também foi desenvolvida a partir do conceito da teoria integral, ela tem uma definição assim: é um exercício consciente do corpo, mente e espírito, no eu, na cultura e na natureza. Traduzindo para vocês, um exercício consciente do corpo, mente e espírito, são 3 macroníveis de consciência que nós temos: corpo, mente e espírito. No eu, quadrante superior esquerdo, cultura, quadrante inferior esquerdo, e natureza, os 2 quadrantes exteriores. Objetivo da prática de vida integral. Primeiro deles, manter os 4 quadrantes equilibrados nos diferentes níveis. Então, o ideal é que a gente consiga manter os nossos 4 quadrantes equilibrados. Não fique um quadrante dominante. Normalmente, a gente tem um quadrante dominante. O ideal é que a gente procure manter os 4 equilibrados. E facilitar a transcendência para níveis de consciência mais elevados nas diferentes linhas de desenvolvimento. Isto é, à medida que a gente faz uma prática de vida integral, a tendência é que nós aceleremos a nossa evolução, o nosso desenvolvimento naquelas linhas que nós escolhemos desenvolver nesta vida. A prática de vida integral ela tem 4 módulos centrais, que é o módulo corpo. Então, existem práticas para atender apenas ao corpo físico, eventualmente o corpo físico sutil e, eventualmente, o corpo físico sutil e causal. Os corpos sutis e causal são aqueles corpos de energia sutis, que a nossa ciência tradicional ainda não conseguiu aceitar, detectar.
O segundo módulo central é o módulo da mente. O Wilber fala grow up, é desenvolvermos, nós crescermos nas diferentes linhas que nós quisermos. O terceiro módulo é o módulo do espírito, wake up, é nós despertarmos. Então, existem práticas para o módulo do espírito. Bom, inicialmente eram só esses 3 módulos centrais. E depois o Wilber colocou mais um muito importante, que é o módulo da sombra. Todos nós temos a nossa sombra. Então, é importante que nós trabalhemos também a nossa sombra, ele chama o clean-up, vamos nos limpar, tá certo? Porque a nossa sombra, muitas vezes, que é uma coisa inconsciente, atua muito sobre a nossa vida. Esses módulos centrais são os módulos de desenvolvimento individual. Existem os módulos adicionais, que são os módulos do desenvolvimento coletivo. Como é que nós nos relacionamos com os outros. Então, o módulo da ética, o módulo da sexualidade, o módulo do trabalho, das emoções e dos relacionamentos. Como a gente monta a nossa prática de vida integral? Então, de uma maneira é o seguinte, o que é sugerido é que a gente escolha uma prática para cada um dos módulos centrais. Uma prática para o corpo, uma prática para a mente, uma prática para o espírito e uma prática para a sombra. E escolha pelo menos uma prática de um desses módulos, qualquer deles. Então, com isso, a gente teria, em tese, 5 práticas que a gente estaria desenvolvendo. E ao longo da vida, a gente pode ir mudando essas práticas, mudando todas elas. Bom, para terminar, então, quais seriam os objetivos da meta-teoria integral? O primeiro desses objetivos é mapear o ser humano e suas relações. O Wilber nos deu um mapa. No momento em que a gente conhece esse mapa e passa a praticá-lo, a nossa vida fica muito mais fácil. O segundo é desenvolver a espiritualidade. Talvez não no conceito que a Márcia falou, a Márcia colocou a espiritualidade abaixo da linha de desenvolvimento espiritual, ou da inteligência espiritual, mas aqui a espiritualidade, da visão do Wilber, ela é alguma coisa que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida por níveis. Então, quando nós nascemos, nós estamos com uma espiritualidade muito baixa, depois vamos desenvolvendo e, eventualmente, nós podemos chegar a uma espiritualidade extremamente elevada. Então, um dos objetivos é a gente ter em vista esse desenvolvimento da espiritualidade. Isso permeia toda a obra do pensamento integral. A terceira coisa é promover uma linguagem comum que permita o diálogo transdisciplinar. A teoria integral ela permite que um cientista possa conversar com um filósofo, possa conversar com um religioso, possa conversar com um artista. Porque há uma linguagem comum através da qual eles podem se entender. Hoje em dia, é muito difícil, por exemplo, você ver um cientista materialista conversando com um religioso fundamentalista. Não há diálogo. Eles não conseguem se entender. Cada um se encastela na sua posição, certo? E não tem diálogo. Propor soluções integrais para os problemas atuais da humanidade. Esse seria um quarto objetivo da meta-teoria integral. Hoje em dia, já existem pesquisadores, inúmeros pesquisadores, trabalhando mais de 50 áreas, aplicando a meta-teoria integral nas suas respectivas áreas, seja na área da ecologia, na área da psicologia, na área da educação, na área da política e assim por diante. Hoje em dia, pesquisa em mais de 50 áreas usando a meta-teoria integral. E, finalmente, proporcionar uma prática de vida integral. Dar um sentido para nós praticarmos de uma forma com um sentido a nossa vida. Tá? Bom, era isso aí que eu queria apresentar para vocês. Tá? Agradeço a atenção e a paciência de todos. Bom, Ari, muito obrigado. E isso me deu uma saudade daquelas aulas que eu fiz contigo. Muito bom relembrar tudo isso. Eu gostaria agora, antes de abrir para algumas perguntas, né, e a gente pegar umas 2, 3 perguntas aqui. Quem tiver perguntas, peço que faça pelo chat.
Eu me lembro, Ari, de uma analogia que o professor Basílio, lá na Palas Atena, ele fez, trazendo uma reflexão sobre a importância do diálogo e o transdisciplinar que você cita aqui, né? Ele explica o seguinte: imagine que você tem uma pirâmide e aí você tem os lados da pirâmide, né? Um lado vamos chamar de ciência, o outro vamos chamar de religião, o outro vamos chamar de filosofia, o outro vamos chamar de mitos, né? Na medida que a gente está na base, e aí eu faço uma analogia com o nível de consciência, eu só consigo olhar uma perspectiva, um lado, né, dessa história toda. E o sábio, ele tem o trabalho de escalar a pirâmide. E lá no topo ele tem uma visão muito privilegiada, né? Ele consegue navegar e olhar as perspectivas com muito mais fluidez, sem apego, sem necessariamente se apoiar em verdades absolutas, não é? Porque as verdades são diferentes dependendo da base de conhecimento que você está se apoiando, né? Então, me lembrei dessa metáfora que eu acho que é muito bem apropriada para a gente. E que no meu Se você entendimento... me permite, eu gostaria de colocar de uma maneira bem resumida, usando os níveis de consciência, o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Tá certo? Nós temos cerca de 12 níveis de consciência. Você pode botar mais ou menos nível, mas assim, grosso modo, temos 12 níveis de consciência. Mas, hoje em dia, nós temos 3 níveis que são muito importantes, que ainda existem no mundo e que são muito importantes, que é o nível mítico, o nível racional e o nível pluralista. Tá certo? Cada um deles tem uma visão de mundo diferente. E o que acontece é o seguinte: a característica fundamental desses 3 níveis é que cada um deles acha que a sua visão de mundo é a correta, e a dos outros está errada. Então, isso não permite o diálogo. E o que acontece no mundo hoje, a gente fala em diálogo da paz, vai para a ONU. A ONU tem países em todos os níveis de consciência, imagina, né? Todos eles, ainda como nós chamamos de primeira camada. A característica desse nível de primeira camada é que cada um acha que a sua visão está correta, a dos outros está errada. Agora, nós estamos no limiar daquilo que o Wilber chama o limiar de uma era integral. Nós estamos formando massa crítica do primeiro nível, que seria o nível integral. Depois vai continuar com outros níveis. Qual é a característica fundamental de um nível integral? A característica fundamental dele é que ele vê o seguinte: cada um desses outros níveis, o mítico, o racional e o pluralista, tem parte da verdade. Então, o que nós temos que fazer é pegar essas verdades parciais dele e integrá-las. Respeitar todos esses níveis e aproveitar as verdades parciais que esses níveis têm. Aí, então, quando nós tivermos essa massa crítica já de pessoas pensando integralmente, e isso está acontecendo rapidamente, porque você vê que hoje em dia essa ânsia de integração está no mundo inteiro, todo mundo falando em integração, das empresas, em todos os lugares está se falando em integração. Quando houver essa massa crítica, então nós vamos poder começar a falar em diálogo entre os diferentes níveis de consciência, porque esses níveis de consciência existirão sempre. Nós sempre nascemos na estaca zero, no nível arcaico, e temos que passar pelo arcaico, pelo mágico, pelo místico, pelo racional, pelo pluralista. A gente pode parar pelo meio do caminho. Mas sempre haverá pessoas em todos os níveis. Como integrar essas visões de modo que a gente, então, possa ter esse diálogo e resolver os problemas que é o grande desafio do que será um nível integral. Carlos? Oi, Márcia, por favor. Posso dar uma palavrinha? Claro. Isso que o Ari falou agora, né, de não conseguir enxergar a visão de mundo dos outros, isso aí está super relacionado com a habilidade número 7. Na verdade, a 1 e a 7, que a 1 é você ter consciência da sua própria visão de mundo. E a 7, que está no quadrante, no segundo quadrante, ela vai tratar da sua consciência da visão de mundo dos outros. Né? Então, se a gente não tem essa habilidade, tem gente que zera essa habilidade. São 5 níveis, mas quem ainda não começou a desenvolver tal habilidade, no assessment vai receber um nível 0. Quer dizer, a habilidade nem começou a ser desenvolvida ainda.
É aquilo que o Peter Senge ele sugere, né? Então, quando eu vou, por exemplo, dar uma afirmativa ou compartilhar uma visão de mundo, a simples frase de você iniciar a frase dizendo, olha, na minha visão, na minha percepção, né, é isto. Isso traz também uma leveza, né, para a conversa, né? O que, no entanto, a pessoa ela se apega em verdades muito absolutas, ela é muito enfática, né? E aí não se abre para entender a visão de mundo do outro também. Tem uma pergunta aqui do Luciano Lanes, que eu achei muito boa. Ele diz aqui, quanto mais procuro me conhecer, maior fica a distância entre o que eu acho que sou e o que seja a minha essência. Como aferir o progresso? Essa é para mim ou para a Márcia? Quem quiser. Márcia, você quer responder? Eu quero ler a pergunta outra vez. Eu quero ouvir a pergunta de novo. Peraí. Quanto Vamos lá. mais... Quanto mais procuro me conhecer, maior fica a distância entre o que acho que sou e o que seja a minha essência. Como aferir progresso? Eu acho que se você quanto mais você se conhece, você se distancia daquilo que você achava, é porque antes você não se conhecia. Agora você está se conhecendo. Eu acho que é por aí. Na realidade, a grande questão eu posso fazer uma pergunta para ele? Eu posso devolver essa pergunta para ele? Quem foi que fez essa pergunta? O Luciano. Luciano, Luciano, então eu vou devolver essa pergunta para o Luciano. Luciano, como é que você respondeu aquela pergunta que eu lhe fiz quando eu disse que para você pensar como você é hoje e como você era 20 anos atrás? Como é que você respondeu essa pergunta? Você achou que você hoje é diferente do que você era 20 anos atrás? Eu acho que completamente diferente. Perfeito. Completamente diferente. Sim, completamente diferente. Tá, então, deixa... a segunda pergunta, só antes de você... A segunda pergunta, se você acha que é diferente, e aí eu pergunto para você mudou para melhor ou para pior? Eu creio que muito para melhor. Então, você já respondeu a sua pergunta. Essa aferição que você está querendo... Não, mas a essência não é essa. Ah. A essência não é essa. A essência é a seguinte, é que as pessoas, de uma forma geral, elas acham que autoconhecimento é uma coisa um tanto quanto rasa. Então, tem muita gente que faz um workshop de final de semana e acha que já saiu se conhecendo. Perfeito. E eu estou num processo de autodescoberta há 30 anos. Eu medito há 30 anos. E quanto mais você medita, quanto mais você se conhece, mais você vê que tem mais uma sala, tem mais um outro continente, tem mais um outro. Então, assim, a coisa é muito complexa. Eu concordo totalmente com você, Luciano. O autoconhecimento hoje em dia, quer dizer, virou uma coisa muito, muito simples, né? Todo mundo que faz cursinho de fim de semana. Autoconhecimento é uma proposta de vida, é um propósito de vida, e vou dizer mais, você vai terminar essa sua vida como eu vou terminar a minha sem me autoconhecer totalmente. Com certeza. Tá? Então, eu concordo plenamente com você. Eu queria fazer uma metáfora que eu gosto, que eu acho muito interessante, pegando esse gancho do Luciano, tá certo? Que foi uma metáfora que eu vi no Eu Maior, feita pelo Marcelo Gleiser, e ele falava a respeito, não do autoconhecimento, ele falava do conhecimento, mas a gente pode aplicá-la também ao autoconhecimento. Ele diz o seguinte, o conhecimento é como se fosse uma ilha, tá certo? Em que essa ilha tem uma borda, tem um perímetro. Toda vez que nós conhecemos uma nova... essa ilha está cercada por um oceano de coisas que nós não conhecemos. Quando nós passamos a conhecer mais alguma coisa, nós adicionamos uma área adicional a essa ilha. Isso quer dizer o seguinte, que a fronteira entre o conhecido e o não conhecido, o perímetro da ilha aumenta. Isso quer dizer o seguinte, que à medida que a gente conhece mais, a gente vê que conhece menos. Eu acho que essa metáfora vai casar muito com aquilo que o Luciano falou. À medida que ele procura se conhecer mais, ele vê que tem mais coisas a conhecer ainda. Exatamente. Eu gosto muito dessa metáfora também. É muito boa.
Obrigado, viu, a ambos. Nada. Carlos, você está mudo. Seu microfone está mudo. Você está mudo. Seu microfone está mudo. Oi, agora sim. Bom, para a gente respeitar o horário das pessoas, algumas pessoas já estão escrevendo que estão precisando sair por outros compromissos, e o assunto está excelente. Nós teríamos aqui, a vontade de ficar aqui é enorme, mas a gente precisa até deixar aquele gostinho de quero mais, tá? Para encerrar, eu queria deixar duas mensagens, né? Eu acho que o tema da espiritualidade ou da inteligência espiritual, ele permeia muito essa indagação que as pessoas têm com relação, será que existe vida após a morte, né? E eu sempre devolvo esse questionamento com a ideia, você já parou para pensar se existe vida antes da morte? E aí a gente também ter uma vida, ou buscar ter uma vida com capricho, né? Com plena qualidade, com plena presença. E eu queria encerrar com a última linha desse livro aqui, do Sponville, que ele diz assim, o amor, não a esperança, é que faz viver. A verdade, não a fé, é que liberta. Já estamos no reino. A eternidade é o agora. Então, eu agradeço a todos vocês. Dois recados para a gente terminar. Todo esse material, inclusive vou aguardar o material da Márcia, do professor Ari, a gente vai compilar esse material, todos os 4 encontros, e depois nós vamos disponibilizar isso para vocês em PDF. Tá? Com relação às gravações, eu só estou me assegurando aqui com relação a como é que a gente pode compartilhar isso com vocês também. E na semana que vem nós já fechamos um novo Conexões Legalas. Oportunamente vou passar a divulgação para vocês, mas já quero de antemão aqui anunciar que eu, o Luciano Lanes, está aqui presente, e o Paulo Ehrlich, nós faremos uma Conexões Legalas com o tema de coaching e mentoring. Então, um tema bastante pertinente para esse momento, principalmente para líderes que precisam estar junto das suas equipes, né? Também cuidando das suas equipes. Então, também será um encontro bastante produtivo, tá bom? Mas em breve vocês vão receber a divulgação até amanhã. Então, meus amigos, muito obrigado. Desejo um belíssimo final de semana e que esses encontros possam ter agregado valor para a vida de vocês, tá bom? Ari, muito grato. Márcia, muito grato. Tudo de bom. Obrigada, legal. Um beijão. Paulinha, beijão. Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Obrigado, meu caro. Obrigado a todos. E para quem não tiver ideia, coaching que nós vamos falar não tem nada a ver com isso que está por aí no mercado, né, Carlos? É isso aí, Lanes. Muito grato. Parabéns, Carlos. Legal. Aqui é o Marcos Wunderlich. Entrei de gaiato no navio, assim, né? A minha filha Júlia falou assim, olha, tem um negócio legal aí do Carlos Legal, do Santarém, não sei o quê. Entra ali. Que foi legal mesmo, viu? Muito obrigado para vocês aí. Ok? Obrigado. Boa tarde, pela tua parabéns. Presença, Márcio. Valeu, querido. Valeu. Tá bom, valeu. Carlos. Obrigado. Alguma vez você já viu em algum webinário cantarem parabéns dentro de um webinário? Não, mas pode ser uma coisa inédita. Pode ser, né? Vamos lá? Pode ser, né? Vamos lá, puxa todo aí, mundo? Lanes. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para mim. O Marcos. Parabéns, Marcos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Legal.
Luciano, só tu, né? Só tu, meu amigo. Valeu. Tem que comemorar os seus 28 anos, meu amigo. 28 não, 68 bem vivido, cara. Opa! Tá bom. Valeu, gente. Valeu. Tudo bom. Bom final de Gente, semana. muito grato para todos vocês. Valeu. Vocês podem sair, viu, gente? Eu sou o capitão aqui. Eu tenho Que ficar até o final. Tudo bom. Deixa eu ajudar aqui. Bom, Ari, Márcia, foi incrível, viu? Foi muito bom. Nossa, adorei. Incrível. Muito Eu agradeço mais uma vez o convite de você, também. porque duas coisas foram boas que aconteceram. A oportunidade de eu falar e a oportunidade de eu ter conhecido a Márcia. Ai, que bom! Eu achei incrível conhecer todo mundo aí. Você também, Ari, claro, né? O Carlos. Eu quero estar nesse encontro aí do coaching, hein? vou mandar para ti, Depois claro, você claro. vai me mandando aí, porque, inclusive, eu até queria ter respondido mais coisa para o Luciano, mas eu falei que não vai dar tempo. Se eu começar a falar mais agora, não vai dar tempo. Mas o que eu fiz? Eu copiei as perguntas todas, porque tinha muita pergunta, né? E eu acho que eu vou procurar as pessoas, eu vou te pedir o e-mail das pessoas e vou entrar em contato para tentar responder por Tá e-mail. bom. Depois eu compartilho com vocês o e-mail das pessoas, também Tá ótimo. vocês podem usar para o mail, divulgar algum tipo de material, ou evento que vocês vão promover. Uhum. Aí a gente vai criando essa roda do bem, né? Para a gente ir compartilhando conhecimento. A minha crença é a seguinte: conhecimento é o único bem, que quanto mais você compartilha, mais multiplica. Com certeza, com E o certeza. outro vê a sua generosidade e fica encorajado em compartilhar contigo também, né? Exatamente. Ó, eu tirei uma foto da gente aqui, depois eu mando para vocês, tá? Legal, legal. Muito bom. Eu vou depois colocar, não sei se no LinkedIn, enfim, eu vou fazer um apanhado, né, das fotos que eu tirei algumas, para fazer uma publicação. Você sabe que falar da essa história iniciativa. Foi sensacional, cara. Você realmente está de Legal. parabéns mesmo. Muito bom, obrigado, viu? Foi na verdade, assim, eu só tive a ideia, mas a gente produziu tudo isso muito junto, né? Uhum. Muito cooperativamente. E também foi um imenso prazer ter te conhecido, porque eu estava pensando aqui, mas como é que a gente se conheceu? Foi o professor da GV que nos Foi conectou? o Mário Sampaio. Mário Sampaio. Eu nem conheço o Mário, só para você ter uma ideia. Da FGV, porque foi o seguinte, no ano passado, no início de dezembro, eu estava com o workshop, aquele de 16 horas, Ari, que eu comentei com você ontem, sobre as 4 inteligências, a inteligência 4.0. Então, eu divulguei, eu sou do PMI, né? Eu sou gerente de projetos,